Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em mais um dia, mais uma noite, em que aqui a espiritualidade maior nos proporciona para que estejamos buscando a essência maravilhosa e divina do amor, que se faz presente em cada criatura, em cada irmão nosso, em cada ambiente desta casa, em que os Espíritos preparam para que estejamos vindo até aqui. José de Mococa, nosso mentor, que prepara todo esse trabalho durante toda a semana para que a gente esteja aqui hoje recebendo estas bênçãos. Como a gente sabe, a gente tem as reuniões de quarta, de sexta, de sábado, e alguns trabalhos de domingo. Isso é importante que estejamos sempre lembrando que eles estão preparando o terreno para nós, para que estejamos vindo, ao estarmos aqui, aproveitarmos da melhor maneira possível. E é legal, importante a gente lembrar que a gente nunca vem sozinho, assim? A gente vem sempre acompanhado, depende de como estamos lá fora. Estamos acompanhados por espíritos, às vezes obsessores, às vezes estamos acompanhados por espíritos sofredores, mas estamos sempre acompanhados pelos nossos mentores, principalmente quando estamos numa casa de caridade, principalmente quando buscamos fazer o bem, tanto fora ou dentro da casa de caridade. Estamos sempre acompanhados por esses irmãos, pois eles têm ambiente para que possam se aproximar de nós. Se estivermos fazendo coisas erradas, não vão se aproximar, mas se estivermos buscando um trabalho, ambiente, nos melhorarmos como irmãos, isso realmente vai ajudar bastante que eles possam chegar perto de nós, Eu estava até conversando com a Bruna agora, lembrando que, antes de entrar, lembrando que meu pai falava sempre, tá quebrando televisão, tá quebrando prato, tá quebrando copo, tá quebrando as coisas em casa. Agradeça a Deus, porque quando tá quebrando objeto, é porque a gente está indo bem. Por quê? Porque se eles começam a ver que não está dando certo atacar a gente, começam a atacar os objetos para desequilibrar a gente começar a ficar preocupado com o objeto. Então estamos indo no caminho certo, estamos melhorando, estamos realmente procurando nos amar. Isso é importante para todos nós. E que possamos então aproveitar hoje esse ambiente de paz e amor em que Jesus, José de Mococa, nos proporciona. E hoje teremos a palestra do nosso irmão Esmeraldo, Quem não conhece Esmeraldo vai ficar conhecendo hoje, hein? Gente boa, gente boa. Como diz ele, bonzinho quando que dorme. E ele vai falar hoje pra gente sobre o Humberto de Campos, um grande espírito. Onde? Fica à vontade, Esmeralda. A casa é mais do que sua, Já sabe. É uma alegria quando o Walter, o Rogério, fica aqui em cima. Eles me acreditam também poder ficar. Se eu descer... Boa noite. Boa noite. Eu vou falar do Humberto de Campos. Agora, falar desses vultos, falar desses espíritos grandiosos da doutrina, requer da gente, e é muita coisa para falar sobre eles. Eles foram assim, além das nossas expectativas. O que eles deixaram para nós, o que eles fizeram e fazem, falar deles é reportar da vida deles alguma coisa. E Humberto de Campos, eu fiz consegui esquecer ou perder, e eu vou ter que falar de uma forma meio improvisada. Mas eu vou falar do Humberto de Campos porque há 15 dias atrás a gente viveu aqui uma manifestação, e nessa manifestação se deu que o Espírito que se manifestou nos levou lá na época de Jesus, e com isso nos mostrou a ação do tempo. E quando ele lá se encontrava, inclusive tendo nos levado, a gente se fazia presente lá, acontecia um nevoeiro, era um lugar com bastante nuvem, uma neve densa, e se ouvia, ele viveu bem melhor do que nós, a gente foi, mas ficou de longe pelo jeito. E ele ouvia um gemido assim,
que dizia ele, que cortava o coração, está ouvindo aquele gemido. Perguntou para o mentor, para o espírito altamente iluminado que eu tinha levado lá. Gente, eu estou falando do Kardec. Foi o Kardec que viveu essa experiência. E esse espírito que levou ele lá, imagina a hierarquia. E teve uma hora que ele, não aguentando mais ouvir aquele gemido, pergunta para esse espírito altamente evoluído, elevado: de quem é esse gemido? É do pessoal que crucificou Jesus? E o espírito falou: não, aquele pessoal que crucificou Jesus já estão bem encaminhados. Jesus fez questão de ajudar a todos. Ficou por ali. E o gemido se fazendo. Aí ele falou: foram os dirigentes das cidades, né? Os comandantes aqui? Não. Os comandantes daquela época, aquele pessoal que inclusive ditava as ordens, tem deles que já estão altamente evoluídos. Jesus apoiou, protegeu a todos. Aí o Kardec ficou por ali, começou a mentalizar, né? Quem era que estava ali então nessa condição tão precária? Esse espírito altamente evoluído, captando esses seus pensamentos, né? Disse a ele: olha, esse pessoal que a gente está ouvindo gemer dessa maneira são aqueles que vieram ao lado do mestre com cultura, com educação, com espiritualização, mas se comportaram nos momentos decorrentes dos fatos pior do que esse pessoal que não tinha nada, com espiritualidade, que não tinha conhecimento nenhum. Então aí até hoje, porque para eles é mais difícil conseguir uma nova encarnação. Gente, isso há 21 séculos atrás. Eles estão lá ainda. Porque a gente, até algumas são às vezes que fazendo as vibrações, quase que quer exigir de Jesus uma modificação no planeta agora, a queima-roupa, instantaneamente. E não é assim. E eu estou falando do Humberto de Campos por causa desse detalhe que ele está contando isso e da manifestação que a gente teve aqui. Tendo ido lá naquela época, tendo participado desse momento que lá aconteceu. E uma outra coisa que então acontece é que eu, por exemplo, meu Deus, falar de espiritualidade maior, falar de mundos elevados, ainda não passei por lá, eu estou por aqui ainda. Guerreirinho do jeito que eu sou, eu tenho até facilidade, aliás, tenho uma facilidade bem maior de falar desses fatos. Que os fatos diferenciados, os fatos mais espiritualizados, ou devidamente espiritualizados, eu estou me trabalhando para chegar a eles. Por enquanto, eu ainda tenho que viver essas recordações que me latente no espírito. Nesse livro do Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, ele mostra a tragédia no circo. Essa tragédia no circo, eu estou falando dela por causa da manifestação de 15 dias atrás, e para a gente passar a ter um entendimento maior do momento que a gente vive e do tempo que requer a nossa compreensão para a modificação. Não adianta a gente ficar Jesus, ele não pode fazer nada. Ele está fazendo inclusive o que pode, mas a gente tem que ter inteligência de saber pedir. Ele não tem como, sabe, instantaneamente vir aqui. Não,
requer um tempo. Olha, esse pessoal que daquela época está lá ainda. Esses irmãos aqui da tragédia no circo, isso se deu no ano de 177. Aquele pessoal numa condição no encontro de Nicéia, e eles queriam uma festa, um espetáculo, alguma coisa que, sabe, eles viviam disso, né? Do espetáculo, daquela coisa expressiva, né? E não, isso já fizeram, não, isso já fizeram também, não, tem que fazer alguma coisa assim, de uma forma, né, a agradar os nossos visuais e tal. E o que eles então planejaram? Na arena, uma arena grande onde viviam essas situações, eles comentaram em soltar os cristãos lá e os leões. Mas os leões tinham trazido da África uns leões preguiçosos, inclusive encheram fora do Brasil. Aí, mas os leões não vão, né, fazer nada assim de especial. Então mostra o seguinte: vamos fazer assim, esses cavalos que a gente tem aí e que não dão mais para ir para as guerras, não dão mais para o trabalho, a gente vai pôr junto com os cristãos dentro da arena. E o que fizeram? Puseram os cristãos, puseram os cavalos, e a volta da arena estava incrementada com alguma coisa que se incendiava. Eu vou falar querosene. E puseram fogo. A hora que puseram fogo naquele querosene, que aquela fumaceira começou, aquele incêndio bravo por ali, os cristãos ali os cavalos se apavoraram. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Imagina, o pessoal preso, os cavalos apavorados, não tem para onde sair. Foi um espetáculo. Esse espetáculo se deu nesse ano de 177, né? E passaram-se qualquer 18 séculos. 18 séculos. Olha do tempo que eu estou falando, porque, poxa, não tem como Jesus vir aqui agora correndo, não. É por isso que eu estou falando dessa informação que a gente teve aqui. Não adianta a gente ficar fazendo, sabe, Jesus, não pode fazer, não é que tem que fazer alguma coisa, não é que estamos com a oportunidade. Encarnado como nos encontramos. E esse pessoal, nesses 18 séculos que se transcorreram, foram reunidos aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, numa tarde de domingo, e o espetáculo ia se dar. O circo pegou fogo, morreu todos que estavam sob a lona. Eles se harmonizaram com aquele espetáculo que eles comandaram, que eles foram os dirigentes, no ano de 177. Então, vê, a lei até para nos corrigir requer um tempo. Não é de hoje para amanhã, não é instantaneamente, requer um tempo. E isso então se deu com esse pessoal, né, vivendo essa aproximação do tempo que se requer para determinadas coisas. E nós falamos, e às vezes parece que até esquecemos que temos pela frente a eternidade, né? Não precisa viver nada instantaneamente. Humberto de Campos nos mostra nesse livro, então, também, Cartas e Crônicas, a consciência espírita. E na consciência espírita é uma lição e tanto. Um rapaz nasce, como alguns de nós aqui,
num berço espírita, mas trouxe com ele os seus chegados do passado. E esses amigos dele lá do passado, junto com eles, aqui se encontram agora nessa presente encarnação, mesmo estando ele num berço espírita, e à medida que ele vai crescendo, eles vão marcando ele mais de perto. E diz para ele: se preocupe em estudar. E ele vai indo mais ou menos na escola. Quando ele faz 14, 15 anos, o pessoal sopra no ouvido dele, sem fazer força nenhuma. Só sopra no ouvido dele: olha, você tem que aproveitar um pouco a vida. Se preocupa em tomar sol, se preocupa em viver uma praia. Tá? São coisas que você tem que viver. E ele realmente, os pais espíritas insistiram para que ele venha para casa, para que ele siga alguma religião, mas ele, sem nada fazer em que agrave qualquer situação, não faz nada. Nem vem para a casa espírita e nem faz nada também lá que desabone a sua vivência. Entra na escola, na faculdade, e o pessoal torna a soprar no ouvido dele: olha, agora você está vendo, tem que estudar um pouco mais. Não tem como ir para a casa espírita, você tem que viver mais a escolaridade. Você não quer ser um bacharel? E aquilo fica no subconsciente dele. E ele termina essa faculdade. Aí, faculdade terminada, tal, se apaixona e acha por bem casar. Aí eles, você é casado, você precisa cuidar da sua esposa, seus filhos vão vir aí. E ele, nada de religião, porque agora tem que acompanhar a esposa. E aí ele, seguindo a sua trajetória, e eles sempre soprando alguma coisa no ouvido, sem forçar a natureza, inclusive nem precisando falar alto. Aí falam para ele: olha, ele teve um dia que eu vou para buscar uma religião qualquer, eu vou buscar. Aí ele disse: não, você agora tem mulher e filhos para cuidar, você precisa se empenhar para deixar o futuro para as crianças. Como é que você vai atrás dessas coisas por aí? E ele se acomoda com essa influência, e os dias vão se passando. Passado o tempo, e eles marcando ele, sem precisar fazer nada, só observar ele, observando ele. Passado o tempo por ali, os filhos crescem, os netos surgem, ele já idoso, fala: bom, agora eu vou procurar uma religiosidade qualquer. Aí ele sopra no ouvido dele: você está velho, seus filhos, seus netos, seus reinos, suas noras, vão tudo te queimar. Onde já se viu um gagá está falando de religiosidade? Vão falar que você está ficando louco. Olha, você corre o risco de ser internado. Deixa isso para lá. E o Saquarema desencarnou. Ele, no plano espiritual, encontra o Humberto de Campos e relata esse acontecimento que ele viveu e pede para o Humberto de Campos: eu sei que você tem condições de escrever para os amigos lá na Terra, leva essa minha história, para alguém ela vai servir. E é um tempo também, né? Ele teve uma vida inteira, né? E abraçado com essa situação, ele deixou de viver a religiosidade. Tem aqui os bichinhos, né? Também tem o Belamino Bicas. Belamino Bicas
ele pediu para o Humberto de Campos, então, também trazer para nós as picuinhas que ele viveu. Ele Belarmino Bica, número de cóleras e mágoas desnecessárias, como a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956, 1811, em razão de contrariedades na família. Os caras querendo almoçar macarrão e ele querendo fazer arroz e feijão. Contrariedades desnecessárias. Vê? Como as que a gente dá a mão também, né? Pessoal, vamos lá, não vou lá não, porque, né? Com aquele orgulhinho alimentado por ali. E o Belarmino, esse nosso irmão aqui, o Belarmino Bicas, né, viveu esse tipo de situação. 1811 contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Estou falando? Picuinhas. Né? 1614 por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. É um Belarmino Bicas mesmo, né? E aqui segue, olha, o Belarmino Bicas, não tem com que ele não viveu essas picuinhas sem a dita necessidade. Por descontentamentos com os netos, 11. 1015, por entrar em choque com o chefe de serviço, era subordinado, mas queria mandar. Então, a gente tem também, se não prestar bem atenção no como estamos nos trazendo, um Belarmino Bicas dentro de nós. Conta nesse livro, então, também a história do veneno livre. E uns espíritas pediram para o mentor falar alguma coisa sobre o álcool. Aí o mentor falou, olha, falar sobre o álcool, né? A gente até tem como, tal, mas vamos lá. É muito difícil, né? Entretanto, enfileirar palavras e definir. Então, o mentor conta que o álcool, ele tem a sua pompa, ele tem o seu status, haja vista num banquete, num jantar social por ali, tem que ter o uísque, tem que ter champanhe, tem que ter a bebida, né? E as taças são enchidas e se degusta e tem que ter o álcool. Agora, é um veneno livre. E quando uma cobra venenosa, se aparecer num vilarejo qualquer, olha, as donas de casa começam a gritar, esses moleques gritam, ligam para o corpo do bombeiro, ligam para a polícia civil, ligam para onde der para ligar, vão ligar, porque tem uma cobra e ela é venenosa. Quanto ao álcool na festa, ele é liberado. E uma coitada de uma cobra vira esse atropelo todo dessa vila, desse pessoal que vai chegar, bombeiro, defesa civil, e vai por aí fora por causa de uma cobra. E a gente vê então também que, sabe, dá para a gente perceber a nossa condição e entendimento quanto às liberdades que a gente tem, ou a gente se policia para não descer ladeira abaixo com essas nossas liberdades, ou a gente acaba realmente descendo. E a gente vê
quanto ao álcool, né? Que a espiritualidade então mostra. Uma cobra vive essa problemática toda, enquanto que numa festa social isso acontece, e ai de mim, de qualquer de nós que estiver nessa festa e fala mal dessa bebidinha. Provavelmente vai ser até convidado a se retirar do ambiente. E somos nós da sociedade. E estamos nós vivendo esses tempos todos aí das lições do Cristo de Deus. E tem a história dos bichinhos. Os bichinhos, existia uma árvore frondosa, uma árvore enorme, numa determinada, de um determinado lugarejo, onde tinha muito ninho de passarinho, muita ave dali se passavam a noite, né? E a sombra que ela causava era uma coisa assim muito gratificante. Era como entrar debaixo dela, era como se tomar um copo d'água fresco. E todo mundo admirava aquela estrutura que ela tinha, aquela formosura. Era um espetáculo da natureza, o frondoso que aquela árvore apresentava. Mas um belo dia, uns bichinhos bem minúsculos, que sem o microscópio não dava para vê-los, começaram a agir nessa árvore. Os que repousavam sobre ela não perceberam, o pessoal que admirava ela não percebeu, nada foi percebido, porque esses bichinhos eram realmente microscópicos. E esses bichinhos fizeram um furinho, adentraram o seu interior, partiram para a ação no seu coração, e a árvore frondosa como era veio a morrer. A árvore morreu. Esses bichinhos agem também em nós. Se a gente não prestar atenção, os bichinhos nos levam de embrulho. Eles não têm correria, ninguém vê a olho nu, e a gente acaba entrando de botão com esses bichinhos se não tiver prestando uma bela atenção na nossa conduta. Humberto de Campos diz: quanto mais eu vivo e sofro, mais ardentemente amo a vida. Falando isso porque a gente não tem um vulto que não sofreu em humanidade. Essa daqui que eu acho bastante interessante. Olha o que diz: é preciso ter evolução espiritual para se ter determinadas enfermidades. Eu tenho medo, Você não tem evolução? Não está entendendo. Pode que você vai conseguir um encravado, uma dor de barriga. Tá? Porque está escrito aqui. É preciso ter evolução espiritual para se ter determinadas enfermidades. Nós não vamos ter determinadas enfermidades com essa condição que a gente está até agora. Não vamos ter, não. Pode estar tranquilo. E o Humberto de Campos mostra, então, também, nesse livro aqui, contos e pontos, situações bastante práticas, né? E que a gente precisa ter atenção, até dando uma brecha, botar um livro como esse ali do lado da nossa cabeceira, e nas oportunidades que tivermos, ler, porque são lições assim bárbaras. E Humberto de Campos, ele tem 40 livros didáticos, e esses 40 livros que ele escreveu quando encarnado,
os levaram, esses 40 livros, o levou para a Academia Brasileira de Letras. E tem 14 psicografados pelo Chico. Agora, engraçado é que todos eles têm a mesma linha de expressão, de conduta, de raciocínio, sabe? Humberto de Campos, já vista, para falar que quanto mais sofre, mais ama viver, é espírita de berço. É espírita de berço, olha a estrutura como tinha. E tinha realmente uma dor enorme, né? Ele tinha um tumor na cabeça, e esse tumor doía a ponto de... doía. Mas ele trabalhava, ele mantinha o equilíbrio, ele mantinha a postura em casa, não foi nenhum Belabino Bicas, não maltratou a mulher, a esposa, os filhos, não maltratou ninguém. E passou pela terra, né? E estava indo no plano espiritual, sendo esse vulto que a gente conhece. E no Contos e Apólogos mostra a história da justiça de cima. A justiça de cima diz o seguinte: quatro irmãos, né? Pessoas como nós aqui, não eram familiares consanguíneos, 4 pessoas. Qualidade aproximada, se reencarnaram numa vida, numa cidade, numa vida, e cada um prestou o seu serviço. Se desencarnaram juntos, no mesmo mês por ali. Chegando no plano espiritual, veio o mentor e disse: bom, vamos aos exames. Chamou o primeiro. Esse primeiro, quando se aproximava do mentor, o mentor facilmente detectou aquelas manchas pretas nele, aqueles, sabe? Falou: você vai ter que voltar, né? Fica aqui, que você vai ter que voltar, a gente vai estar vendo essa sua situação. O outro veio também acinzentado, né? Mais clara a mancha do que a preta do outro, mas enfim, não era nenhuma flor que se cheira também. Olha, você fica ali que a gente vai estar estudando a sua condição de voltar à Terra numa próxima oportunidade. Chamou o outro, e o outro, quando se aproximou, começou a cair aquelas safiras, aquelas coisas bonitas, aquela luminosidade, e brilhou o ambiente, iluminou-se o ambiente, e ele chegou perto do mentor. O mentor falou: olha, tudo isso que a gente está assistindo aqui alimentado por você. Por mim? Não pode ser, não pode ser. Não é por você. Olha, você suportou quem sofria do fígado, você suportou quem te maltratou de toda forma e natureza, você não deu atenção para conversas furadas, você não se envolveu com coisas que não devia, você nunca pegou nada de ninguém, você foi um exemplo enquanto vivia na Terra. Então, esse merecimento é seu. Fica aqui que a gente vai ver como você vai querer e quando se reencarnar de novo. E vamos ver o lugar, né? Que pelo jeito não necessariamente precisava ser mais aqui na Terra. E o último, que precisava vir, que eram os 4, né? Os 2 já estavam aqui. Esse terceiro, quarto veio com as manchas pretas também. Era um farinha perdida. Aí o mentor falou: fica aqui com eles e a gente vai estar estudando a situação dos 3. Gente, eu fiz um roteiro, estava bonito para falar sobre tudo isso, mas eu esqueci em casa, não sei como foi, e não estou conseguindo lembrar. Mas está aqui, os livros então são Contos e Apólogos, né? E o
Cartas e Crônicas. Mas como nós estamos no mês de outubro rosa, deixar de falar da mulher seria um pecado da minha parte. E nesse livro, que é um dos 40, que Humberto de Campos escreveu quando encarnado, e por essa literatura ele chegou à Academia Brasileira de Letras, conta aqui uma história por ele, inclusive quando ainda encarnado, nessa mesma linha de raciocínio que eu estou falando, que ele já tinha, quando antes das psicografias com o Chico, a história de uma heroína. Uma heroína. Essa heroína é assim: um casal vivia normalmente e tinha um filho. Esse filho, aos 15 anos, não se sabe por que cargas d'água, acha por bem tirar a vida. Passa a mão num instrumento por ali, uma corda, uma cinta de couro, e se enforca no seu quarto. De manhã, e está ele com a idade de 15 anos. De manhã o pai, como de costume, vai lá acordá-lo, chama, bate na porta e nada. Acha por bem entrar para ver o que está acontecendo, estourar a porta. E quando entra, se depara com esse quadro: o filho pendurado. Corta a corda, pega o filho no colo e segue por ali. Para lá, para cá, isso agravou tanto a sua mente que ele passou dali em diante levantar todos os dias de manhã, tomava um café e saía pela rua para encontrar alguém que conseguisse lhe dar um alento, lhe dar um alento, uma palavra, um abraço satisfatório, alguma coisa que conseguisse tirar ele desse pensamento fixo que ele ficou, desse acontecimento do filho. E passou-se um tempo e ele todo dia saindo para procurar encontrar essa paz, esse consolo interior que ele estava necessitado. Encontrou eu vou falar o Humberto de Campos, que ele disse: olha, tente observar andando, procurando esse alento, procurando esse consolo, mas você tem uma heroína dentro da sua casa. Ela esteve lá quando o fato se deu, continua lá, cuidando da casa, e passa por debaixo daquela porta, no mínimo 30 vezes por dia. Ela é uma heroína. Deve chorar por dentro, deve sentir muito. Se a sua dor tem esse tamanho, dela deve ter até um pouco mais, ou igual, mas ela está lá, ela é uma heroína. Agora, a gente, como um marmanjo, sai todo dia de casa, saindo de casa, correndo da situação, procurando alento. A gente tem que fazer como as mulheres fazem: encarar. E realmente, né? Ela ficava lá na casa e não tinha jeito de não passar para lá para cá o tempo todo. E foi a partir daí que, pelo jeito, ele parou de sair de casa para procurar o alento, quando o alento, a coragem, estava no seu próprio lar. Gente, era isso. Muita paz. Eu agradeço a vocês.